Hoje a aula 10 tem um título bem conciso, olha só que interessante. Princípio da conservação da quantidade de movimento, volume de controle em movimento retilíneo uniforme ou movimento ou uniformemente variado. Faltou um tracinho aqui no cantinho aqui, mas não tem problema. Então a gente vai continuar no princípio da conservação da quantidade de movimento retilínea. Eu não vou entrar com vocês no princípio da quantidade de momento angular, porque isso é uma coisa que eu acho que o foco é mais para o pessoal da mecânica, essas coisas, né? Para vocês não é tanto foco. E mesmo porque as equações ficam bem complexas e a gente ia gastar bastante tempo fazendo isso, né? Mas a gente tem que entender, pelo menos, esse princípio do volume da conservação da quantidade de movimento com o volume de controle se deslocando, né? Em velocidade constante ou pelo menos com aceleração constante, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá. Agora, o que a gente tem que pensar? Aqui, ó, eu tenho meu volume de controle. E esse volume de controle, ele está se deslocando com uma velocidade que pode ser constante ou não, por enquanto tanto faz, que eu vou chamar de VC, que é a velocidade do volume de controle. Ela está se deslocando no sentido x aqui. Lembra que o princípio da quantidade de movimento, ele te dá uma equação vetorial, e essa equação vetorial ela é aplicada nos três sentidos. Então, uma velocidade aqui em x, ela poderia ser uma velocidade em x, uma em y e uma em z, e você conseguiria resolver da mesma forma. Aqui a gente colocou uma velocidade só em x para exemplificar. E eu tenho uma partículazinha dm aqui, que é uma partículazinha de massa, né? Ela é um elemento diferencial de massa que a gente chama de dm. Beleza. E eu tenho um sistema de referência aqui, que é o meu sistema de referência inercial. O que é um sistema de referência inercial? Ele é um sistema de coordenadas que está parado, ele não está se movendo. Então, o volume de controle está se movendo com relação a esse sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é, sei lá, alguém sentado na calçada, e esse volume de controle é algo que está passando por esse observador aqui. Tá certo? Então o observador aqui está parado e esse volume de controle está em movimento. Beleza. Como que eu descrevo a posição dessa massinha dm aqui nesse sistema de coordenadas? Eu descrevo assim, ó. Eu tenho um vetor R, esse vetor R vai me dar a posição desse elemento de massa aqui, e a gente chama ele de RABS, porque quando a gente descreve essa posição desse elemento de massa com relação ao sistema inercial que está parado, essa posição é uma posição que a gente chama de absoluta. Tá? Então, esse RABS aqui é a posição absoluta da minha partícula de massa que está dentro desse volume de controle que está se movendo. Beleza. Isso é um jeito de fazer. Só que normalmente, o que acontece? É muito difícil você escrever direto essa posição dessa partícula de massa nesse sistema de coordenadas inercial. Normalmente isso é complicado de fazer, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode quebrar o problema em duas partes. Eu divido o problema em duas partes. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Na primeira parte, a gente pega esse sistema de coordenadas aqui, aliás, pega esse volume de controle e eu coloco no volume de controle um sistema de coordenadas. Qual que é a diferença entre esse sistema de coordenadas que está no volume de controle e esse sistema de coordenadas que é o inercial? O sistema inercial, ele fica parado, ele não está se movendo. O sistema de coordenadas que está aqui no volume de controle, ele está fixo ao volume de controle. Então, se esse volume de controle andar, esse sistema referencial vai andar junto. Ele sempre está nessa posição aqui do volume de controle. E esse ponto pode ser um ponto qualquer dentro do seu volume de controle, ou até na superfície de controle. Mas um ponto qualquer que se desloque junto com o seu volume de controle nas mesmas direções e velocidades. Tá? E aí o que eu faço? Descrever a posição de um ponto do volume de controle normalmente é tranquilo. Então você escreve um vetor que vai
descrever para mim a posição só da origem do sistema de referência que está no volume de controle, que a gente pode chamar de sistema de referência móvel, né? Então, esse vetor aqui azul é o R do referencial, RF, ele vai me dar a posição do centro, da origem do sistema de referência móvel com relação ao inercial. É isso que ele vai me dar. Beleza. E aí o que vai acontecer? Isso normalmente é mais fácil de escrever. Espera aí que chegou uma pergunta aqui no Teams. Eu só estou abrindo aqui. Aqui. Esse vetor R precisa estar em ângulo? Não necessariamente, Thiago. Esse vetor R ele é genérico. Aqui a gente desenha ele em ângulo para ficar mais fácil de mostrar, né? Porque eu vou mostrar esse vetor R absoluto como uma soma de dois vetores, né? Eu vou entrar com o terceiro vetor agora, que é o vetor R relativo, que é a posição relativa desse elemento de massa com relação à origem desse sistema de coordenadas móvel aqui, né? Então, se eu desenhasse tudo sem ângulo, ficaria mais fácil de você ver esses três vetores, por isso que eles estão em ângulo. Mas não necessariamente precisa ser em ângulo, pode estar tudo alinhado, não tem problema nenhum, tá? E aí o que acontece? Alguém falou alguma coisa aí? Não, desculpa, então eu ouvi coisas aqui, pessoal. E aí, essa posição aqui desse elemento de massa, em vez de eu escrever ele com esse vetor verde aqui, que é o meu vetor no sistema de coordenadas inercial, eu posso escrever ele como a soma desse vetor que indica a posição da origem do sistema de coordenadas móvel, mais esse vetor aqui que vai da origem do sistema de coordenadas móvel até o vetor, até o elemento diferencial de massa. Então, a soma desses dois vetorizinhos aqui, ela me dá, até pela regra do paralelogramo lá, se você somar esses dois vetores aqui, você vai ter esse vetor verde, tá certo? E então, isso já prova que com esses dois vetores, o azul e o amarelo, eu consigo escrever o verde. Com a vantagem de que escrever o azul e o amarelo é muito mais fácil do que escrever o verde. E escrevendo o azul e o amarelo, agora meu celular morreu. Então, se vocês mandarem mensagem, vai ser só pelo computador aqui mesmo. Então, o que vai acontecer? Primeiro que é mais fácil escrever esses dois vetores, o azul e o amarelo, do que o verde. E com os dois eu consigo escrever o verde, é só somar, né? Então, inclusive está aqui, ó, o vetor RABS, que é a posição absoluta do meu elemento de massa, é a posição da origem do sistema de referência móvel mais a posição relativa entre o elemento de massa e a origem do sistema de referência móvel. Tá? E a segunda vantagem é que eu quebrei essa posição aqui em duas parcelas, sendo uma delas a posição do volume de controle. Então agora meio que eu consigo estudar a posição do volume de controle independentemente da posição das partículas de massa que estão aqui dentro. E isso é uma vantagem para nós. Por que isso é uma vantagem para nós? Porque se eu derivar essa expressão aqui, ó, das posições, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui, ó. A velocidade absoluta da minha partícula, ela é igual à velocidade do meu referencial, da origem do meu referencial, mais a velocidade relativa entre a partícula e a origem do meu referencial. Beleza. E o que é mais interessante disso? O referencial móvel ele está colado no volume de controle. Ele está fixo a um ponto do volume de controle. Então, a velocidade do referencial é a velocidade do volume de controle de fato. Então, a velocidade da minha partícula ela vai ser a velocidade do volume de controle mais a velocidade relativa entre a partícula e o volume de controle. Beleza, acho que está tranquilo. Né? Se você tem lá, por exemplo, você está dentro de um ônibus, o ônibus está se deslocando a 80 km por hora e você começa a se deslocar a 2 km por hora dentro do corredor do ônibus no sentido para frente, né? Para frente do ônibus, de trás para frente, você sabe que a sua velocidade absoluta vai ser os 80 do ônibus
mais os dois seu relativo ao ônibus, né? Então, sua velocidade absoluta vai ser a velocidade do ônibus, que é a nossa velocidade do volume de controle aqui, mais a sua velocidade relativa ao ônibus. Então, vai dar os 80 mais 2, que é 82. Aí é bem intuitivo mesmo. Essa equação aqui toda, isso tudo aqui, chega nessa conclusão aí de uma pessoa caminhando dentro do ônibus. Beleza. Nada de novo. Mas por que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer isso porque, para estudar o princípio da quantidade de movimento, a gente tem que calcular a quantidade de movimento. E como que eu calculo essa quantidade de movimento aqui? Esquece a integral. Essa quantidade de movimento é calculada da seguinte forma. Eu vou pegar esse elemento diferencial de massa dm e eu vou multiplicar ele pela sua velocidade absoluta, né? Só que eu tenho que fazer isso para todos os elementos diferenciais de massa dm do sistema. E depois eu tenho que somar. A integral só significa que a gente está somando. Mas, de fato, essa quantidade de movimento aqui, ela é a soma do produto da massa de cada partícula com a velocidade absoluta de cada partícula. Por isso, essa quantidade de movimento P aqui, a gente também pode chamá-la de PABS, que é a quantidade de movimento absoluta, porque ela é medida com relação ao referencial inercial. A velocidade dela é medida com relação ao referencial inercial. E é ela que a gente estava analisando agora. A variação dela é que a gente estava analisando até agora. Bom, eu tenho essa integral aqui. E essa velocidade absoluta, lá no slide anterior, a gente já quebrou entre velocidade do volume de controle mais velocidade relativa ao volume de controle. Inclusive aqui está errado, hein? Aqui não é VREF, é VREL. Beleza. Tá aqui. Já passamos. Aqui. Então, eu vou substituir essa expressão do V absoluto aqui por velocidade do volume de controle mais velocidade relativa entre a partícula e o volume de controle. Bom, eu tenho uma soma agora dentro da integral. Eu posso quebrar a integral da soma na soma das integrais. Está aqui. Então, eu tenho uma integral na massa do sistema que é dada pela velocidade do volume de controle multiplicando a massa de cada partícula de massa, soma tudo. E depois a outra integral é a velocidade relativa entre a partícula e o volume de controle. E eu vou multiplicar essa velocidade pelas massas todas das partículas e somar tudo. Então, essa quantidade de movimento absoluta aqui, eu consigo quebrar em duas parcelas. Uma delas é a quantidade de movimento do volume de controle, que é essa primeira integral aqui que leva em consideração a velocidade do volume de controle. E depois eu tenho uma segunda quantidade de movimento aqui, que é referente ao movimento relativo entre as partículas e o volume de controle, que é dada por essa segunda integral aqui, que leva em consideração a velocidade relativa entre as partículas e o volume de controle. Beleza. Então, só pegamos aquela velocidade e substituímos nessa integral aqui. Temos que pensar um pouco agora. Por quê? Porque o que a gente estava analisando antes é isso daqui, ó. A variação da quantidade de movimento absoluta do sistema, ela ia ser... Na verdade, o que a gente fez? A gente só pegou essa equação aqui e derivou com relação ao tempo. Então, a variação da quantidade de movimento absoluta, antes ela era dada por... Lembra, a velocidade do volume de controle era zero, o volume de controle estava parado. Isso daqui era a variação da quantidade de movimento das partículas com relação ao volume de controle, e tudo isso era igual à somatória de forças. Lembra? Derivada da quantidade de movimento é igual à somatória de forças. Isso daqui é a segunda lei de Newton, beleza? A diferença é que antes, essa velocidade aqui para nós, relativa ao volume de controle, ela era uma velocidade absoluta porque o volume de controle também estava parado. Então, isso daqui era só uma derivada da velocidade, na verdade, a derivada da velocidade relativa das partículas, que era absoluta no caso, porque o volume de controle estava parado, multiplicada pela massa, soma e deriva. Era isso que era. Agora,
o volume de controle não está parado. Então eu tenho esta parcela aqui que não é mais zero. Bom, e agora? Agora aqui, como a derivada e a integral elas são operações lineares, eu posso passar essa derivada para dentro da integral sem ter muito problema. E aqui, na verdade, não é sempre que a gente pode fazer isso, mas aqui o que acontece? Aqui a gente está multiplicando a velocidade de todas as partículas pela massa de cada partícula e integrando. Só que essa velocidade aqui é a velocidade do volume de controle, que é a mesma para todas as partículas. Ela não varia de partícula para partícula. Então, eu posso passar esse diferencial aqui para dentro e derivar essa velocidade aqui. E quando eu derivar essa velocidade aqui, eu vou ter uma aceleração do volume de controle. Então, essa primeira integral aqui, ela se torna integral na massa ainda do sistema da aceleração do volume de controle multiplicada pelo elemento diferencial de massa. Ou seja, eu estou somando toda a massa de cada partícula multiplicada pela aceleração daquela partícula, só que em termos do volume de controle. Então, a hora que eu somar tudo isso daqui, eu vou ter nada mais, nada menos que a massa do volume de controle vezes a aceleração do volume de controle. Tá? Essa segunda derivada aqui, lembra? Essa quantidade de movimento aqui, quando eu levava a velocidade relativa em consideração, era a quantidade de movimento que a gente chamou de P relativo. Essa quantidade de movimento que a gente chamou de P relativo está dentro dessa integral. A gente só está derivando isso. Então, isso daqui é a derivada da quantidade de movimento levando em consideração só a velocidade relativa entre as partículas do sistema e o volume de controle, né, derivada no tempo. E a somatória de forças que estava do lado de cá, por causa da segunda lei de Newton, continua aqui normal. Né? O interessante é que surgiu essa integral aqui com a aceleração. Eu vou reorganizar esses termos aqui, e reorganizando esses termos, a gente tem o seguinte, ó. A derivada da quantidade de movimento relativa do meu sistema com relação ao tempo, ela é igual à somatória das forças menos aquela integral da aceleração do volume de controle multiplicado pela massa dos elementos dentro da massa do sistema. Só que, o que acontece? Essa integral, essa aceleração do volume de controle aqui, ela só vai estar presente nas partículas que estiverem dentro do volume de controle. Ela não vai estar presente fora, nas partículas que estão fora do volume de controle, porque ela é essencialmente a aceleração do volume de controle. Então, ao invés de eu fazer essa integral em todo o sistema, eu posso fazer essa integral só no volume de controle. Né? E quando eu vou fazer essa integral só no volume de controle, eu posso quebrar esse termo dm aqui em ρdv. Né? Eu vou transformar essa integral, que era uma integral de massa, numa integral de volume. Né? Então, eu tenho um volume vezes a densidade, no fim das contas, vai me dar a massa. Né? Então, a única coisa que eu estou fazendo daqui para cá é simplificar um pouquinho a minha integral e calcular ela no volume de controle, mesmo porque a aceleração do volume de controle fora do volume de controle não faz nenhum sentido. Então, essa integral aqui da aceleração ela fica dessa forma. E isso é a derivada da quantidade de movimento relativa das partículas do sistema com relação ao tempo. Isso é um lado da equação. O outro lado da equação é justamente o fato de a gente aplicar o teorema de transporte de Reynolds. Né? Então, o teorema de transporte de Reynolds era aquele teorema de transporte onde eu tinha uma variável n aqui e eu conseguia, desde que essa variável n, desde que essa quantidade n fosse uma quantidade que eu conseguisse expressar de uma maneira específica, ou seja, que eu conseguisse dividir ela pela massa no fim das contas, eu poderia utilizar o teorema de transporte de Reynolds para entender o quanto dessa quantidade que eu estou estudando, que entra e que sai do meu sistema, através do fluxo de massa pelas superfícies do sistema. Então, lá do teorema de transporte de Reynolds, a gente pode pegar aquela variável n, que era uma variável genérica, e substituir ela pela quantidade de movimento relativa do sistema. A quantidade de movimento relativa dividido pela massa vai ser o nosso eta,
que é a quantidade de movimento específica do sistema, que vai ser só a velocidade relativa das partículas, nada mais. Porque a quantidade de movimento era massa vezes velocidade, eu dividi pela massa, ficou a velocidade aqui. Então, como eu sei que o n vai ser essa quantidade de movimento relativa e o eta vai ser a velocidade relativa entre as partículas e o volume de controle, eu consigo aplicar tudo isso no teorema do transporte de Reynolds e eu sei que a variação dessa quantidade de movimento relativa das minhas partículas com relação ao tempo, ela vai ser igual a teorema do transporte de Reynolds aqui aplicado nas velocidades relativas. Então, ddt da integral de volume da velocidade relativa ρdv mais integral nas superfícies de controle, velocidade relativa ρ, velocidade relativa de novo dA. Então, repara que no slide anterior, a gente chegou em uma expressão para a variação da quantidade de movimento relativa, que era essa daqui. Nesse slide, a gente chegou numa expressão para a mesma quantidade de movimento relativa, para a variação dela, na verdade, que é essa daqui. Então, no fundo, se as duas são igual à mesma variação da quantidade de movimento relativa, uma é igual a outra. E aí, a gente chega nessa equação aqui, que é a somatória de forças, menos a integral no volume de controle da aceleração ρdv, é igual a derivada no tempo da integral no volume de controle da velocidade relativa ρdv, mais a integral na superfície de controle de velocidade relativa ρ VdA. E nesse VdA a velocidade é relativa também. O que mudou da aula passada para essa aula aqui? Mudou que as velocidades que eram absolutas passaram a ser relativas e mudou que apareceu mais uma integral aqui, ó, né? Até por motivos didáticos, a gente quebra essa somatória de forças aqui em somatória de forças de corpo e somatória de forças de superfície. Então, o que aconteceu? Quando o volume de controle está se movendo, apareceu essa integral. Se o volume de controle estiver se movendo em velocidade constante, essa integral aqui vai ser zero. Beleza. Se o volume de controle estiver enchendo ou esvaziando, essa integral aqui vai ser diferente de zero. Agora, essa integral aqui ela não leva em conta mais a aceleração do volume de controle, porque a aceleração do volume de controle já está contemplada aqui. Nos exercícios anteriores, como a velocidade, como a gente não tinha separado as velocidades aqui para fazer toda essa conta, a velocidade absoluta e a relativa na verdade, absoluta e a relativa não, né? A relativa e a velocidade do centro de origem, da origem do sistema de coordenadas relativo em relação ao inercial, elas estavam todas aqui como uma velocidade absoluta. E aqui também. Então, se eu tivesse a aceleração do meu volume de controle, esse termo aqui poderia ser diferente de zero na fórmula anterior. Nessa fórmula, a aceleração do volume de controle está contemplada nesse termo aqui. Esse segundo termo só tem velocidade relativa, né? Então, esse termo aqui, ddt, da integral no volume de controle da velocidade relativa ρdv, ele vai ser diferente de zero quando o meu volume de controle estiver enchendo ou esvaziando, senão ele vai ser zero mesmo, tá? Essa segunda integral aqui que é na superfície de controle é aquela integral que a gente vem trabalhando em todas as aulas, ou seja, a gente vai ter essa integral diferente de zero quando eu tiver fluxo de massa pela superfície de controle. E essa integral nova aqui, ela vai ser diferente de zero quando seu volume de controle estiver acelerando. Quando ele estiver se deslocando mais em velocidade constante, sem aceleração, essa integral aqui continua sendo zero. Beleza? Bom, vamos para exercícios. Tinha um aqui, que é esse primeiro exercício, que eu já queria ter resolvido na última aula, mas acabou não dando tempo. Então, a gente vai resolver na aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, eu nem vou perguntar se vocês estão com dúvida agora, porque eu sei que essa matéria é meio assustadora mesmo. Eu sei que ela assusta, mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse exercício 1 aqui, ó.
Nesse exercício 1 funciona assim. O jato de água está direcionado contra uma pá curva. Então, isso daqui é uma pá, conforme a figura. A água sai do bocal estacionário de diâmetro 40 milímetros a 25 metros por segundo. Então, ela está aqui, 40 milímetros de diâmetro aqui, e ela sai a 25 metros por segundo para entrar nessa pá aqui, ó. E entra na pá tangente à superfície no ponto A. Então, ela entra tangentona aqui, bonitona. A superfície interna da pá faz um ângulo de 150 graus até a sua saída. Esse ângulo θ aqui, ó, 150 graus. Calcule as forças necessárias para manter a pá em velocidade constante, sabendo que ela está se movendo com velocidade u igual a 5 metros por segundo. Beleza. Então, temos que calcular essas forças aí. Eu vou copiar essa imagem aqui para jogar lá na nossa lousinha. Aqui. E a gente tinha alguns dados lá, né? Então, V era 40... Não. V era 25 metros por segundo. Esse diâmetro aqui, que eu vou chamar de Dzinho, é de 40 milímetros. A velocidade U é de 5 metros por segundo. O ângulo θ era de 150 graus. E ele quer saber as forças em X e em Y, tais que as acelerações em X e em Y vão ser zero. Beleza. Então a pá vai se manter em velocidade constante, tanto em X quanto em Y. Ai. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a minha pá e o meu volume de controle. Então tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho minimamente decente dessa pá. Até que não foi tão duro. Mas tem que me entender, tem que seduzir. Tem que quebrar o gelo, né, pessoal? É essa música que a gente tava procurando no começo da aula, inclusive. O meu volume de controle, ele vai ter uma superfície de controle assim aqui e uma superfície de controle assim aqui. Porque eu quero que o fluxo entre e saia perpendicular à superfície de controle. Depois, a conexão aqui meio que tanto faz. E aqui a voltinha eu quero que esteja faceando a nossa pá. Então esse é o meu volume de controle. Bom demais. Eu vou ter aqui uma velocidade para José, uma velocidade para cá, que é a minha velocidade U, belezura. Eu vou ter uma velocidade de fluxo entrando aqui, que eu vou chamar de V. E eu vou ter uma velocidade de fluxo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma frescura diferente aqui. Olha, vou desenhar a aguinha aqui, pessoal. Todo louco. Olha. Rapaz do céu, isso aqui ficou sensacional. Então a aguinha entrando aqui e saindo pra lá. Essa aguinha aqui, ela vai sair pra cá com uma velocidade V2. Beleza. E
Acho que é isso. Repara, agora eles falaram que eu vou ter que ter uma força aqui para segurar essa pá para ela se manter em velocidade constante. Da minha experiência, eu já sei que eu vou precisar de força em X e em Y. Se você não tiver experiência para tanto, coloque uma força em X e uma em Y e veja o que dá. Aqui eu já sei que a gente vai precisar de uma força Fy e de uma força Fx. O sentido tanto faz. Se tiver ao contrário, vai dar negativo. Lá no enunciado não fala nada de peso, nada, né? Vamos ocultar aqui. Não fala nada de massa da pá, não fala nada de massa de água na pá, não fala nada. Então a gente não vai pensar muito em gravidade nesse momento, tá? Mas se fosse algo realmente, né? Se a gente tivesse a massa da pá aqui, tivesse a massa de água que fica dentro da pá nesse regime aqui, a gente poderia também levar em conta a quantidade de água e a força peso aqui, principalmente no Fy, né? Como não temos, não vamos pensar. Não vamos pensar o cacete, eu sou engenheiro. Eu vou dizer o seguinte, que dentro do volume de controle aqui, ó, a gente sabe que esse volume de controle não está esvaziando nem enchendo, então eu vou dizer o seguinte, que dentro do volume de controle há uma massa emisão. Beleza. Sei lá, emisão é igual a 2 kg. Pronto. Só pra gente ter uma massa aqui. E, como sempre, né, a gente vai precisar da densidade da água. A densidade padrão da água, a temperatura ambiente é 999. Mas o programa tinha que travar na hora que eu tô desenhando, né? Quilogramas por metro cúbico. E a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, estamos prontos para começar, meu Deus do céu. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aplicar esse teorema da conservação da quantidade de movimento. Vamos aplicar em Y primeiro, porque as duas partes da superfície de controle que tem fluxo, elas têm componentes em X, então a equação vai ficar longa, mas só uma tem componente em Y aqui. Então, vamos começar pela que tem componente em Y, que é mais fácil. E eu vou redesenhar esse ângulo aqui, ó. Ele deu esse θ de 150 graus, eu achei esse θ aqui muito ruim. A gente trabalha, fica mais intuitivo trabalhar com ângulos agudos, né? Então a gente sabe que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, é de 30 graus. Bem melhor. Vamos lá. Então, a nossa equação da quantidade de movimento, o princípio da conservação da quantidade de movimento para volumes de controle que estão se deslocando em movimento retilíneo. O nome da fórmula é quase mais comprido que a fórmula. Vamos lá. Somatória das forças de corpo. A gente vai aplicar em Y primeiro, né? Então, aqui, em Y. Mais a somatória, então em Y, das forças de superfície em Y, cuidado agora, hein? Menos a integral no volume de controle da aceleração do volume de controle, e aqui não é com a marquinha de vetor, porque é só em Y, ρ dv é igual à derivada da integral no volume de controle da velocidade relativa ρ dv mais a integral na superfície de controle da velocidade relativa ρ, velocidade relativa de novo, produto escalar dA. Olha que fórmula bonita! E eu errei aqui os vetores, né? Vamos apagar isso aqui, né? Vetor.
Isso aqui não é vetor. Isso aqui, vou botar até em verdinho aqui para não lembrar. O quê? Alguém chamou alguém de filho da puta aí, mas eu não escutei direito. Ela faz de novo. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar a analisar isso aqui para resolver. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma massa aqui, né? Então faltou a nossa força-peso aqui, ó. Eu vou colocar a força-peso em algum lugar aqui. E a gente sabe que essa força-peso ela vai ser igual à massa do sistema que multiplica a aceleração da gravidade. Então, forças de corpo em Y, o que a gente tem? A gente tem a força-peso. Né? Força de corpo é aquela força de campo, né? Aquela força que não tem contato para ser aplicada. Então, aqui a gente tem essa força como a força gravitacional, força-peso. Então, a gente tem M que multiplica G aqui. Agora, uma coisa que a gente não fez antes de começar foi definir as nossas coordenadas, né? O nosso sistema de coordenadas. Para onde que as coordenadas estão, principalmente. Então, ó, antes de escrever esse MG aqui, vou puxar ele um pouquinho para cá, eu vou definir que... Aqui, vamos usar retinha. Retinha, aqui. Vou colocar em vermelho aqui, ó. A minha coordenada Y vai estar para cima. E a minha coordenada X vai estar para a direita. Então, aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. Onde que está a origem não importa muito, porque a gente está falando de velocidades, acelerações, nunca deslocamento. Tá? Então, onde é que está a origem tanto faz, mas o X aponta para a direita, o Y aponta para cima. Beleza. Então, o MG, repara que ele é negativo com relação a Y. Então, tem que ter um sinal de menos aqui nessa força de corpo. Beleza. Mais força de superfície em Y, a gente tem a força Fy apontando para cima. Então, mais Fy. Menos aceleração do volume de controle em Y. Essa pá não acelera em Y. Né? Inclusive, a gente está calculando as coisas para que ela não acelere em Y. Então, esse termo aqui vai ser zero. Beleza. Faz toda aquela dedução para o termo ser zero. Né? Mas já não vai mais ser zero. Isso daqui vai ser igual a derivada com... Opa, derivada não. Preciso escrever de novo. Derivada com relação ao tempo da velocidade em y rho dv. Agora lembra, esse termo aqui, quando eu estou usando essa fórmula toda, esse termo aqui, ele só vai ser diferente de zero quando o meu volume de controle estiver enchendo ou esvaziando, que não é o caso aqui. Aqui a gente tem regime permanente, então ele não está enchendo nem esvaziando. A quantidade de água que entra, a quantidade de água que sai. Então, essa primeira integral aqui, na verdade, essa derivada dessa integral também vai ser zero, porque aqui o sistema não enche ou esvazia. Aqui, beleza. E a gente tem essa última integral aqui. Vamos puxar essas coisas mais para baixo, senão não vai dar para continuar. A gente tem essa última integral aqui, que é a integral na superfície de controle de ρ VdA. Bom, V ρ VdA, na verdade. Essa integral aqui, como a gente está calculando em y, eu só tenho esta superfície, essa parte da superfície de controle que tem fluxo na vertical. Essa primeira parte da superfície de controle aqui tem fluxo só na horizontal mesmo. Tá? Então a gente não precisa se preocupar com ela nesse momento. Mas essa que está aqui na vertical, eu preciso me preocupar com ela. E eu preciso usar muita coisa da aula passada, porque eu tenho uma superfície inclinada aqui. Ó. Tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o DA. O DA está aqui, ó, perpendicular à superfície de controle, apontando para fora. Esse é o meu DA. Aqui. Beleza. Então eu tenho duas coisas para calcular. Eu tenho que calcular a velocidade relativa com relação a y. E depois
eu tenho que multiplicar isso daqui pelo meu produto VDA. Bom, o meu produto VDA, quem que vai ser o meu produto VDA? Meu produto VDA, ele vai ser a velocidade relativa entre o fluido e a superfície de controle aqui, né, multiplicado pela área da seção transversal. Essa área aqui eu vou chamar de A2, para a gente não se confundir, vamos por partes. Essa área dessa superfície aqui eu vou chamar de A2, bem como essa área dessa primeira superfície aqui eu já vou chamar de A1 para aproveitar aqui. Essa velocidade V é com relação a essa área aqui. Então, vamos lá. Qual que é a velocidade relativa na direção Y? A velocidade relativa aqui, a gente está entendendo que essa velocidade V2, ela não é uma velocidade absoluta. Eu escrevi essa velocidade de V2 aqui pensando que ela é uma velocidade relativa. Ou seja, ela é a velocidade que o fluido passa pela superfície de controle com relação a esta superfície de controle, tá? Essa velocidade V2 aqui, ó, ela está multiplicando a área A2, tá certo? E ela está paralela a DA e no mesmo sentido. Então, esse produto de V2DA vai me dar, depois que eu calcular a integral, um V2 A2 positivo. Por que positivo? Porque os vetores estão paralelos e no mesmo sentido. Mas não acaba por aí. Eu tenho uma velocidade relativa em y aqui, ó. E essa velocidade relativa em y, ela é positiva ou negativa com relação ao eixo y, tá? Então, eu tenho V2A2 aqui. Esse V2A2 vai ser multiplicado por essa velocidade relativa em y. Qual que é a velocidade relativa ao sistema, ao meu volume de controle aqui em y? Ela é a velocidade V2 seno de alfa. Por que V2 seno de alfa? Porque o meu volume de controle ele nem se mexe em y. Então, essa velocidade aqui é V2 seno de alfa. Então, olha aqui, ó. E ela é positiva porque a componente V2 seno de alfa, ela aponta para cima, aqui, ó, e y está para cima. Então, eu tenho V2 seno de alfa. E eu não posso esquecer que lá dentro da integral eu tinha o ρ também. Como o meu fluido aqui é incompressível, o ρ nem precisava estar dentro da integral, ele podia estar fora. Então, vou multiplicar isso aqui tudo por ρ. Beleza. Então, repara que eu tenho que olhar para o sinal duas vezes. Eu tenho que olhar para o sinal uma vez quando eu vou fazer o VDA, e esse sinal vai ser ditado pelas características desses dois vetores aqui, se esses vetores são paralelos, se eles não são, se eles vão no mesmo sentido, se cada um está para um sentido. A gente já sabe fazer isso. E essa velocidade relativa em y aqui, ela vai ser a componente em y da velocidade do fluxo relativa à superfície de controle. Bom, V2 já era relativa à superfície de controle, não preciso me preocupar. E ela vai ser dada por V2 seno de alfa, porque eu tenho esse ângulo alfa aqui e eu só quero a velocidade em y. V2 é a velocidade total. E aí você pergunta, professor, mas por que tem o V2 aqui e V2 seno de alfa aqui? Porque o primeiro termo é a velocidade relativa só em y. No segundo termo é a velocidade relativa vetor, produto vetorial dA. Aqui não tem ângulo, aqui tem ângulo. Beleza. Então, temos esse termo todo aqui. E aí, para a gente calcular, eu vou ter aqui que... aqui está fácil, né? É só passar mg para o lado de lá. Fy será igual a ρ V2 ao quadrado A2 seno de alfa mais mg. Não terminamos por aqui, por quê? Porque eu não sei a velocidade V2. E para eu saber a velocidade V2, eu vou precisar aplicar aqui nesse volume de controle o meu princípio da conservação da massa. Então, se a gente aplicar o princípio da conservação da massa, lembra? Eu tinha aqui
a derivada no tempo de ρ dv mais a integral no volume de controle aqui, mais a integral na superfície de controle de ρ v dA, isso daqui era igual a zero. E aí, no caso que a gente tem esse volume de controle se deslocando, lógico que essa velocidade aqui ela se torna automaticamente a velocidade relativa, né, entre o fluido e a superfície de controle. Por quê? Porque não importa se a velocidade absoluta do fluido aqui fosse 1 milhão de metros por segundo, mas a minha pá também estivesse se movendo a 1 milhão de metros por segundo para frente, esse fluido nunca ia conseguir entrar nessa pá, porque a velocidade relativa entre eles é zero. Né? Então, essa velocidade aqui, automaticamente, para o princípio da conservação da massa, ela passa a ser a velocidade relativa entre o fluido e o volume de controle. Bom, do princípio da conservação da massa, essa primeira integral aqui, ela captura o fato do meu volume de controle estar enchendo ou esvaziando. Aqui, no caso, não está enchendo nem esvaziando, então essa primeira integral é zero. A segunda integral, ela vai capturar o fluxo de massa através das fronteiras da superfície de controle. E aqui, repara, essa equação do princípio da conservação da massa, ela é uma equação escalar, ela não é uma equação vetorial, apesar de eu ter vetores aqui. Porque primeiro eu vou calcular esse V escalar dA, e o produto escalar de dois vetores vai me dar um escalar. Essa integral aqui vai me dar um número só. Não é como no princípio da conservação da quantidade de movimento que a gente tinha uma equação que nos dá um vetor, né, com 3 posições. Aqui a gente tem uma posição só. A gente tem uma coisa só que a gente vai calcular. Essa velocidade V aqui, ó, ela é a velocidade absoluta do fluxo com relação ao referencial inercial. Porque esse bocal aqui, ele está parado. E a velocidade do fluxo com relação ao bocal é a velocidade V. Então, essa velocidade V aqui, ela é absoluta. Bem como essa velocidade U aqui. A velocidade U também é absoluta, né? Então, se a velocidade V é absoluta e a velocidade U é absoluta, a velocidade relativa entre as partículas do fluxo aqui e essa superfície de controle aqui, a velocidade relativa entre elas vai ser V menos U. Beleza? Então eu vou tirar esse V daqui que veio do enunciado. E eu vou colocar a velocidade relativa aqui, que é o que me importa. A velocidade relativa entre as partículas do fluido e a minha superfície de controle, que é V menos U. É essa velocidade com que o líquido vai entrar aqui relativa ao meu volume de controle. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui eu também tenho que desenhar o dA nessa superfície de controle. Esse dA aqui, ele vai ser perpendicular à superfície de controle apontando para fora. Então, esse aqui é o nosso... Caramba! Esse aqui é o nosso dA. E aí, para eu calcular essa integral aqui, eu vou ter que calcular nas duas superfícies de controle. Nessa primeira superfície de controle e nessa segunda superfície de controle aqui, ó. Então, vamos fazer. Na primeira superfície de controle, eu vou ter V menos U para a direita e dA para a esquerda. Então, esse produto VDA vai me dar um número negativo. Então, nessa primeira superfície de controle aqui, ó, eu vou ter V menos U negativo, que multiplica a área A1. Beleza? E eu tenho uma densidade aqui que eu tenho que multiplicar também. E na superfície de saída aqui, ó, na superfície de controle de saída, V2 já era relativa. Então, eu vou ter uma velocidade V2 que multiplica uma área A2. E esse dA aqui, ele está alinhado com V2, como a gente já viu. Então, esse produto V2A2, ele vai ser positivo. Então, aqui a gente tem mais ρ
V2A2 igual a zero. Muito bom. Daqui a gente consegue tirar algumas coisas. O que a gente precisa mesmo tirar é a velocidade V2, né? E esse produto V2A2 aqui, ó. E aqui a gente vai precisar fazer... a gente vai precisar assumir algumas coisas porque o enunciado não nos dá muitas informações aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, divido os dois lados por ρ, então corto o ρ daqui, e eu vou ter V2A2 igual a V menos U a 1. Beleza. O que o enunciado nos dizia? O enunciado nos dizia o seguinte, deixa eu só ver uma coisinha aqui, beleza. O enunciado nos dizia o seguinte, que esse fluxo aqui, ele sai de um bocal aqui que tem um diâmetro de 40 milímetros com uma velocidade de 25 metros por segundo. Ninguém falou nada sobre resistência do ar, né? E nem sobre gravidade nesse caso aqui. Então eu vou entender que a mesma vazão que sai daqui chega aqui do outro lado, né? Que a mesma vazão que sai do bocal é a vazão que vai entrar aqui no meu volume de controle. E essa vazão aqui, ela vai entrar com a mesma área. Por que ela vai entrar com a mesma área? Porque o meu fluido, entre sair do bocal e entrar no volume de controle, ele não acelerou nem desacelerou. Tá? Esse fluido ele continuou com a mesma velocidade. Então não tem por que o fluxo do fluido ficar com uma área de seção transversal mais fina ou mais larga. Então o que vai acontecer aqui? A gente está assumindo, primeiro, que essa área A1 aqui vai ser a mesma área do bocal e que a velocidade V vai ser a mesma velocidade do bocal aqui. Então, a gente está assumindo que V vai ser 25 metros por segundo aqui na entrada e a área vai ser uma seção transversal aqui circular com um diâmetro de 40 milímetros. Beleza. Então, a gente está assumindo que a gente tem V, U era dado aqui, U era tá aqui 5 metros por segundo. A1 a gente está assumindo que é dado e eu tenho esse produto V2A2 aqui, ó. Beleza. V2A2 aparece aqui, né? Mas eu ainda não consigo dizer com certeza quem que é a velocidade V2 se eu não souber exatamente qual que é a área A2. Porque se eu substituir V2A2 aqui, eu ainda vou ficar com um V2 multiplicando. Eu preciso saber quanto vale só o V2. E sem saber o A2, eu não vou conseguir fazer isso. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um fluxo de saída, né? A gente já sabe pela equação da quantidade de movimento que o fluxo de entrada ele vai ser igual ao fluxo de saída. O que a gente vai assumir aqui como hipótese? A gente vai assumir que a área 1 de entrada é igual à área A2 de saída. Tá? Eu vou assumir isso, eu não tenho informação suficiente para dizer se é ou se não é, e o enunciado também não me dá essa informação. Então, eu simplesmente vou assumir que a área 1 é igual à área A2. Se a 1 for igual a A2, eu até posso passar A2 dividindo para cá, eu vou ficar com A1 sobre A2. A1 sobre A2 é 1, se a gente deixar bem claro aqui, assumimos A1 igual a A2, porque não temos dados suficientes para dizer o contrário. Então, A1 e A2 são iguais e eu vou encontrar que V2 vai ser igual à mesma velocidade V menos U. Então, beleza, agora eu já tenho V2. A2, a gente assumiu que é igual a A1, que a gente está assumindo também que é igual a π, diâmetrozinho ao quadrado sobre 4. Então, eu consigo substituir tudo isso aqui na minha fórmula agora do Fy para resolver. Então, meu Fy ele vai ser igual a ρ, V2 ao quadrado, V menos U ao quadrado, seno de alfa, seno de 30 graus, mais mg, que está aqui. Beleza, agora a gente tem tudo para resolver.
Vamos resolver. Eu tenho ρ, que é 999. Eu tenho v menos u ao quadrado. Então, isso daqui vai ser 25 menos 5 ao quadrado. Faltou o A2 aqui, né, caramba? O A2 é π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4 seno de alfa mais mg. Agora sim. Então, vezes π vezes diâmetrozinho ao quadrado é 0,04 ao quadrado dividido por 4 seno de 30 mais mg. mg vai nos dar 2 vezes 9,81. Isso aqui deu 270,7 newtons. Belezinha. Sendo que essa parte do mg aqui, ela tinha dado 2 vezes 9,81, 19,62. Nossa senhora. 19,62 newtons. Então, os outros 250 newtons vieram só do fato de eu ter uma velocidade de água saindo para cima aqui. Beleza. Vamos continuar, só que agora em x. Ops. Ah, meu Deus. Aqui. Ctrl A. Isso. Save. Ctrl V. Demora, mas vai. Sabia que ele ia fazer isso? Então vamos apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E jogar todo mundo aqui um pouquinho mais pra cima. Sim. Beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo processo em x. Então, de novo. Agora, em x, o que a gente tem? A gente tem somatória das forças de corpo em x mais somatória das forças de superfície em x menos integral no volume de controle da aceleração do volume de controle em x ρ dv é igual a derivada no tempo da integral no volume de controle da velocidade relativa em x ρ dv mais integral na superfície de controle da velocidade relativa em x ρ velocidade relativa vetor dA. Aqui. Beleza. Vamos fazer. Deu uma bica no ventilador sem querer aqui. Então, a somatória das forças de corpo em x. Bom, força de corpo em x eu não tenho, né? Nossa força de corpo é só gravidade e a gravidade só vai atuar em y. Então, força de corpo em x já vai ser 0. Beleza. Somatória das forças de superfície em x. Eu tenho uma força Fx aqui que é negativa com relação a x. Né? Então, aqui eu tenho menos Fx. E eu não tenho mais nenhuma força aqui atuando. Não tenho pressão, não tenho nada. Então, menos Fx, beleza? O meu volume de controle também não está acelerando na direção x. Então, essa aceleração do volume de controle em x é 0, portanto, essa integral toda é 0.
O meu volume de controle não está se enchendo e nem se esvaziando. Por isso, essa integral, essa derivada aqui da integral no volume de controle da velocidade relativa em x rho dv será zero também. Depois a gente faz uns exercícios onde isso daqui não vai ser zero, vai ser bem legal. E por último, eu tenho a integral na superfície de controle da velocidade relativa em x rho VdA. Vamos fazer essa última parte aqui, que é o que sobrou. E aqui eu tenho duas superfícies de controle. Primeiro eu tenho essa superfície de controle aqui embaixo, que é a superfície de controle 1. Depois eu tenho a superfície de controle 2, que está aqui em cima. Na superfície de controle 1, o que eu tenho que ver? Olha só, o termo é V, Rho, VdA. Esse primeiro V aqui é a velocidade relativa em x. Então, é a velocidade relativa, é a velocidade do fluido relativo à superfície de controle na direção x. E ela vai ser positiva se ela for positiva com relação a x, né? Se ela estiver na direção de x, e negativa caso contrário. Aqui a gente tem um fluxo de entrada, né? Então, nosso V menos U está positivo aqui, porque ele está na direção de x. Então, esse V real x aqui, depois da integral, ele vai se tornar um V menos U positivo. Beleza. Rho é Rho, tá aqui. E agora eu tenho que calcular o meu VdA. Eu tenho a velocidade V menos U entrando e o meu dA saindo, certo? Então, eles são paralelos e têm sentidos opostos. Quando isso acontece, eu tenho um sinal negativo para calcular o VdA. Então, eu tenho aqui menos a velocidade de entrada relativa, que é V menos U, e a área A1. Beleza. Estamos aqui. Agora, na segunda superfície de controle, que está aqui, ó. Agora, a gente está calculando em x. Beleza. Então, eu vou colocar um mais aqui para começar. E depois, se for menos, a gente vai colocando sinais aí. A velocidade relativa em x, ela está apontando para a esquerda. Então, ela é negativa. E ela vai ser dada por V2 cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho menos V2 cosseno de alfa. Beleza. Rho está aqui. Fluido incompressível, não preciso me preocupar. E a minha velocidade relativa, o meu produto VdA, no caso aqui, vai ser V2, está saindo da superfície de controle, dA também. Então, os dois são paralelos, estão no mesmo sentido. Então, eu tenho VdA como positivo, V2A2. Então, isso daqui vai ser V2 que multiplica A2. Beleza. Como a gente já fez uma análise lá atrás do V2 e do A1, do A2, fica mais fácil. A gente já tinha assumido que A1 era a mesma coisa que A2, que era a mesma coisa que π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4. E a gente também já tinha calculado que por causa dessa assunção que a gente fez, eu tenho V2 igual a V menos U. Então, V2 é igual a V menos U. Então, tá aqui. Eu vou deixar o menos fx aqui, depois a gente troca o sinal para não fazer muita coisa ao mesmo tempo, senão dá errado. Eu tenho um sinal de menos aqui, então vou ter menos Rho V menos U ao quadrado A1. E aí eu tenho um sinal de menos aqui. Menos Rho V2 ao quadrado A2 cosseno de alfa igual a zero. Igual a zero nada. Tá doido? Só isso aqui. Tô dando muita aula de estática, por isso que eu tô colocando os igual a zero no final da equação. Então, todo mundo tem sinal negativo. Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 aqui. Então, eu vou ficar com fx igual a Rho V menos U ao quadrado A1, que é π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4, menos Rho, V2 é V menos U, então V menos U ao quadrado A2, que é π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4,
cosseno de alfa. Isso aqui dá para tirar bastante coisinha em evidência. Aliás, esse sinal aqui é mais, né? Porque eu multipliquei todo mundo por menos 1. Então, fx será igual a ρ π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4 v menos u ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de alfa. Essa é a nossa força Fx. Olha só que interessante. Então eu tenho aqui Fx será ρ 999 vezes π vezes diâmetrozinho 0,04 ao quadrado dividido por 4 vezes v menos u ao quadrado. V menos u é 25 menos 5 ao quadrado vezes 1 mais cosseno de 30. Isso daqui nos dá 937,003 newtons. Beleza. Então era isso. Esse exercício era isso, pessoal. Vocês viram que cada vez mais a gente precisa ficar bem atento nas integrais que a gente está calculando, como que a gente está calculando, o que é zero, o que não é zero, e principalmente por que as coisas são ou não são zero. Isso é muito importante. E, enfim, prestar bastante atenção, fazer com calma, desenhar as coisas, desenho DA, desenhe o vetor velocidade. Tenha certeza de que você sabe se aquela velocidade é absoluta ou se ela é relativa. Repara que eu estou falando bem devagar, que é para você ir com calma mesmo, porque se não for com calma, vai dar errado, tá? E outra coisa muito importante, no exercício desse você tem um ângulo em graus. Já vi gente acertar o exercício inteiro e deixar a calculadora em radiano, hein, pessoal? Então, primeira coisa, repara se a sua calculadora está em graus, porque os ângulos estão em graus, para você fazer direitinho, senão vai dar muito errado, tá? E bom, pessoal, era isso por hoje. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida?